Após a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos receberam uma missão que mudaria o curso da história: levar o Evangelho até os confins da terra, mesmo que isso lhes custasse a própria vida. Esses homens que haviam caminhado com Cristo, testemunhado seus milagres e vacilado em sua fé durante sua crucificação, foram transformados pelo poder do Espírito Santo no Pentecostes. De perseguidos a perseguidores do reino das trevas, eles se tornaram colunas da igreja primitiva, enfrentando prisões, torturas e mortes cruéis, tudo por amor ao nome de Jesus. A Bíblia nos revela parte dessa jornada em Atos dos Apóstolos, mas a tradição cristã e registros históricos mostram que seu legado foi ainda mais profundo. Cada um dos 12, incluindo Matias, que substituiu Judas Iscariotes, e Paulo, o apóstolo nascido fora de tempo, carregou a chama do Evangelho para regiões distantes, desde as cortes de reis até os calabouços de imperadores sanguinários. Eles não apenas pregaram, mas realizaram sinais e maravilhas, estabeleceram igrejas e escreveram cartas que hoje formam o Novo Testamento. Suas mortes, muitas vezes esquecidas em púlpitos modernos, foram o selo final de seu compromisso, provando que a mensagem da cruz era maior do que qualquer ameaça terrena. Neste vídeo, exploraremos os destinos chocantes desses gigantes da fé, cujo sangue, como disse Tertuliano, tornou-se a semente da igreja. Suas histórias não são apenas relatos do passado, mas um chamado urgente para a igreja de hoje. O mesmo Espírito que os capacitou ainda unge aqueles que estão dispostos a dar tudo por Cristo. A vida do apóstolo Pedro culminou num testemunho tão extraordinário quanto sua jornada de fé. Segundo a tradição cristã e relatos históricos como os de Eusébio de Cesareia e Orígenes, quando a perseguição de Nero atingiu seu auge, em Roma, Pedro foi preso e condenado à crucificação. No entanto, em um ato de humildade profunda, o pescador que se tornou pedra fundamental da igreja pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Este pedido dramático revelava a transformação completa daquele homem, que outrora negara Cristo 3 vezes, agora disposto a dar a vida de maneira ainda mais humilhante por amor ao Evangelho. Antes de seu martírio, a tradição nos conta que Pedro pregou um sermão final tão poderoso que levou muitos espectadores e até seus carcereiros à conversão. Embora não registrado na Bíblia, esse último discurso ecoava certamente as palavras que ele mesmo escreveu em suas epístolas: exortações a permanecer firmes na fé, mesmo no sofrimento. 1 Pedro 4, 12 e 16. Seu ministério em Roma, confirmado indiretamente por sua primeira carta, 1 Pedro 5, 13, onde menciona Babilônia, provavelmente referindo-se a Roma, preparou o terreno para que a capital do império se tornasse posteriormente centro do cristianismo. A crucificação invertida de Pedro não foi derrota, mas vitória, o cumprimento da profecia de Jesus em João 21, 18, 19, sobre o tipo de morte que glorificaria a Deus. Seu legado permanece como desafio aos cristãos de todas as eras. Até que ponto estamos dispostos a nos humilhar e sofrer pelo nome de Cristo? A rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja provou com sua morte que a verdadeira grandeza no reino vem quando nos esvaziamos de nós mesmos. O apóstolo Paulo enfrentou seu martírio em Roma com a mesma paixão intensa que marcou seu ministério, encerrando uma vida de extraordinária dedicação ao Evangelho. Preso na temida prisão mamertina por ordem de Nero, o mesmo imperador que incendiou Roma e culpou os cristãos, Paulo escreveu suas últimas e mais profundas cartas, segundo Timóteo, conhecida como seu testamento espiritual. Nestas páginas emocionantes,
Escritas enquanto aguardava a execução, ele revela uma mistura de saudade, urgência missionária e serena expectativa. A tradição cristã primitiva, atestada por Clemente de Roma e Tertuliano, relata que Paulo foi decapitado na Via Ostiense por ser cidadão romano, privilegiado a uma morte mais rápida que a cruz. Mas seu legado explodiu em poder após sua morte. Seus últimos dias na prisão foram marcados por visitas de poucos amigos fiéis, como Lucas, contrastando com o abandono de muitos, mas sua fé permaneceu inabalável. As epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, revelam um homem que transformou correntes em púlpitos e celas em salas de ditado inspirado, provando que nenhuma prisão pode encarcerar o Evangelho. Seu martírio não foi um fim trágico, mas o coroar de uma vida que revolucionou o cristianismo. O perseguidor Saulo morrera décadas antes, e agora Paulo, o apóstolo dos gentios, selava com sangue seu testemunho sobre a graça que tanto pregara. Sua morte física na Via Ostiense tornou-se portal para a vida eterna, enquanto suas cartas da prisão continuam, séculos depois, a libertar almas das verdadeiras cadeiras do pecado e da morte. A história de Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, registra o primeiro martírio apostólico narrado nas Escrituras, marcando um momento crucial na expansão do cristianismo primitivo. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma sucinta, porém impactante, que Herodes, o rei, estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja e matou à espada Tiago, irmão de João. Este Herodes era Herodes Agripa I, neto do mesmo Herodes que tentou matar o menino Jesus, demonstrando como a perseguição aos seguidores de Cristo se tornou uma trágica tradição familiar. Tiago, que fora um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e seu irmão João, tendo testemunhado a transfiguração e a agonia no Getsêmani, teve uma morte que ecoou profundamente na igreja nascente. A execução por espada sugere que ele foi decapitado, cumprindo involuntariamente a profecia que ele mesmo havia ouvido de Jesus anos antes, quando o mestre perguntou se ele estava disposto a beber do mesmo cálice. A tradição cristã preserva relatos emocionantes sobre seus últimos momentos, incluindo a história de que seu acusador, ao testemunhar a coragem com que Tiago enfrentou a morte, converteu-se imediatamente e pediu para ser executado junto com ele. Este martírio, ocorrido por volta do ano 44 depois de Cristo, não apenas cumpriu a profecia de Jesus, como também desencadeou uma cadeia de eventos significativos, incluindo a prisão de Pedro e o subsequente juízo divino sobre Herodes. Tiago, que fora pescador no mar da Galileia, quando Cristo o chamou para ser pescador de homens, tornou-se assim o primeiro dos 12 a selar seu testemunho com sangue, estabelecendo um padrão de fidelidade até a morte que seria seguido pela maioria dos apóstolos. Sua morte precoce, enquanto outros apóstolos ainda realizavam grandes obras, nos lembra que no reino de Deus a importância não se mede pela duração do ministério, mas pela fidelidade ao chamado, mesmo quando esse chamado conduz ao sofrimento e à morte. O sangue de Tiago, derramado pela espada do tirano, tornou-se a primeira de muitas sementes que frutificariam na expansão irresistível do cristianismo pelo mundo romano. Entre os 12 apóstolos originais, João destaca-se como o único que, segundo a tradição cristã unânime, não sofreu martírio violento, mas morreu de velhice em Éfeso por volta do ano 100 depois de Cristo, após décadas de intenso ministério. Este discípulo amado, que reclinara sua cabeça no peito de Jesus durante a última ceia e permanecera ao pé da cruz quando todos fugiram, teve um destino singular que cumpria a palavra profética de Jesus em João 21:22. Se eu quero que
Ele permaneça até que eu venha, que te importa? A longevidade de João não foi um privilégio tranquilo, mas uma oportunidade para profundos sofrimentos e revelações. Durante o reinado do imperador Domiciano, foi exilado na ilha de Patmos, onde, em meio às privações e trabalhos forçados nas minas, recebeu as impressionantes visões que compõem o livro do Apocalipse. Ali, o ancião apóstolo, último sobrevivente do grupo original, tornou-se o canal das mais extraordinárias revelações sobre o fim dos tempos, a vitória final de Cristo e a Nova Jerusalém. Seu ministério em Éfeso, onde, segundo Ireneu de Lyon, serviu como bispo e formou discípulos como Policarpo, foi marcado por um profundo ensino sobre o amor cristão, tema central de seu evangelho e 3 epístolas. A tradição conta que, já extremamente idoso, era carregado às reuniões da igreja, onde repetia incessantemente: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." E quando questionado por que insistia nessa mensagem, respondia: "Porque é o mandamento do Senhor, e se for cumprido, basta." João testemunhou a transição entre o cristianismo apostólico e o pós-apostólico, combatendo heresias como o gnosticismo nascente através de seus escritos que enfatizavam a encarnação de Cristo. Sua morte natural, após sobreviver a uma tentativa de martírio por envenenamento, segundo a tradição do Cálice de João, cumpriu o propósito divino de manter até o fim do século I um elo vivo com Jesus, enquanto seus escritos, especialmente o Apocalipse, continuam a alimentar a esperança escatológica da Igreja. O apóstolo do amor, que contemplara a glória do Verbo encarnado, foi também o profeta que vislumbrou com mais clareza a consumação final de todas as coisas, provando que o mesmo amor que o manteve ao pé da cruz também capacita os santos a perseverarem até a volta do Cordeiro. Tiago, chamado o Justo pela primitiva igreja, emergiu como uma das figuras centrais do cristianismo apostólico, embora não fosse um dos 12 discípulos originais. Como meio-irmão de Jesus, inicialmente não cria na missão messiânica de Cristo, mas converteu-se após uma aparição especial do Cristo ressurreto. Sua transformação foi tão radical que ascendeu à liderança da igreja em Jerusalém, onde presidiu o crucial Concílio de Jerusalém, demonstrando sabedoria ao conciliar cristãos judeus e gentios. Conhecido por sua piedade extraordinária, dizia-se que seus joelhos tinham calos de tanto orar. Tiago tornou-se uma ponte vital entre o judaísmo e o cristianismo nascente. Sua epístola, cheia de ensinos práticos sobre fé e obras, revela seu profundo entendimento da mensagem de seu irmão divino, embora nunca se referisse a si mesmo como irmão de sangue de Jesus, preferindo chamar-se servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O martírio de Tiago, ocorrido por volta de 62 depois de Cristo, foi registrado detalhadamente pelo historiador Flávio Josefo e complementado por tradições cristãs. O sumo sacerdote Anás II, aproveitando um intervalo entre governadores romanos, convocou Tiago perante o Sinédrio, exigindo que negasse Cristo diante do povo reunido para a Páscoa. Em vez disso, Tiago proclamou com ousadia a divindade de Jesus, sendo então lançado do pináculo do templo, cerca de 30 metros de altura, e apedrejado quando sobreviveu à queda. Suas derradeiras palavras, enquanto os fariseus o apedrejavam, foram uma oração ecoando as de Estevão e do próprio Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este martírio chocou até os judeus piedosos, levando à deposição de Anás e marcando o início da separação definitiva entre sinagoga e igreja. A morte de Tiago, o último líder cristão com amplo respeito entre os judeus, precipitou a fuga da igreja de Jerusalém antes da destruição do templo em 70 depois
de Cristo, cumprindo providencialmente a advertência de Jesus. Seu legado como coluna da Igreja e mártir permanece como testemunho eloquente de que a verdadeira autoridade espiritual vem não de laços familiares, mas de uma fé viva que persevera até a morte. André, o primeiro discípulo chamado por Jesus e irmão de Simão Pedro, selou seu ministério evangelístico com um martírio tão singular quanto seu caráter. Conhecido como o apóstolo que levava pessoas a Cristo. Desde o menino com os pães e peixes até os gregos que buscavam Jesus, André levou o evangelho até a distante região da Sítia, atual Ucrânia e sul da Rússia, sendo depois preso em Patras, Grécia, pelo procônsul romano Egeias. A tradição cristã, preservada nos Atos de André, relata que ele foi condenado à crucificação numa cruz em forma de X, hoje conhecida como Cruz de Santo André, por se considerar indigno de morrer numa cruz idêntica à de Cristo. Durante os 3 dias de agonia na cruz, continuou pregando com poder sobrenatural a multidão que se reunira, incluindo a esposa de Egeias, Maximila, que se converteu ao testemunhar sua fé inabalável. Seus últimos sermões, proferidos entre gemidos de dor, focavam na ressurreição e no amor sacrificial, ecoando seu ensino característico durante o ministério. A mesma mensagem que o levara a fundar igrejas desde o Mar Negro até a Grécia. Martírio de André cumpriu dramaticamente sua própria declaração registrada nos Evangelhos. Nós encontramos o Messias, transformando-se agora num encontro eterno com o Salvador que tanto amara. A cruz em X, instrumento de sua morte, tornou-se símbolo paradoxal de vitória. Assim como seu irmão Pedro glorificou a Deus numa cruz invertida, André transformou seu suplício num púlpito final, demonstrando que nem a dor extrema pode silenciar um coração transbordante do Evangelho. Seu legado missionário pioneiro nos territórios além do Império Romano preparou o caminho para a cristianização posterior dessas regiões, enquanto sua morte heróica inspirou gerações de mártires. A Igreja Ortodoxa honra André como Protocletos, o primeiro chamado, e padroeiro, mas seu testemunho final fala universalmente a todos os cristãos. Cada cruz que carregamos, seja física ou espiritual, torna-se oportunidade para proclamar Cristo até o último suspiro, transformando sofrimento em sermão e morte em triunfo eterno. Bartolomeu, identificado pela tradição cristã como Natanael, aquele que Jesus elogiou como verdadeiro israelita em quem não há dolo, enfrentou um dos martírios mais cruéis dentre os apóstolos, selando com sangue seu testemunho nas remotas montanhas da Armênia. Após pregar na Índia, onde deixou um evangelho em aramaico que seria descoberto séculos depois, e realizar milagres que converteram até a família real da Armênia, Bartolomeu despertou a fúria dos sacerdotes pagãos locais. O historiador Eusébio de Cesareia e a tradição armênia relatam que o apóstolo foi capturado na cidade de Albanópolis, atual Derbent, no Daguestão, onde sofreu a tortura extrema de ser esfolado vivo, tendo sua pele arrancada com instrumentos cortantes, antes de ser finalmente decapitado por ordem do rei Astiages. Durante seu suplício, testemunhas descrevem que Bartolomeu, em vez de gritar de dor, pregava sobre o amor de Cristo e perdoava seus algozes, repetindo as palavras de Jesus na cruz. Seu corpo mutilado foi cuidadosamente recolhido por convertidos e depositado em um sarcófago de chumbo que, segundo relatos, passou a emanar óleo com propriedades milagrosas, tornando-se local de peregrinação. A coragem sobrenatural de Bartolomeu, em meio a torturas inimagináveis, cumpre dramaticamente a profecia implícita nas palavras de Jesus em João 1:50 e 51,
onde prometeu que o discípulo veria coisas maiores. De fato, o apóstolo que duvidara se algo bom poderia vir de Nazaré, testemunhou a glória de Cristo até nos limites extremos da dor humana. Seu martírio na Armênia, considerado o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial, em 301 d.C., plantou sementes que frutificariam séculos depois, tornando-o padroeiro da nação. A iconografia cristã frequentemente retrata Bartolomeu segurando sua própria pele, como na Capela Sistina, simbolizando não apenas seu sofrimento, mas a completa entrega de sua vida ao Evangelho. Seu legado desafia os crentes de todas as eras. Assim como ele foi despido de sua pele física por Cristo, somos chamados a despir-nos do homem velho em total entrega ao Senhor, mesmo quando isso signifique enfrentar as mais dolorosas circunstâncias. O apóstolo esfolado prova que nenhuma tortura pode arrancar a fé de um coração verdadeiramente transformado pelo Messias, que ele tão corajosamente confessou. Tomé, conhecido como o discípulo que duvidou após a ressurreição de Cristo, teve uma trajetória que se transformou radicalmente de ceticismo à fervorosa fé missionária, culminando em um dos martírios mais significativos do cristianismo primitivo. Segundo a sólida tradição preservada pelos cristãos de Kerala, na Índia, e documentada por escritores como Eusébio de Cesareia e os Atos de Tomé, Tomé foi o pioneiro que levou o Evangelho até a Índia, chegando por volta de 52 d.C. ao reino de Gondófares, no noroeste indiano. Sua pregação poderosa e milagres, incluindo a construção de um palácio para o rei através da oração, não de tijolos, estabeleceram comunidades cristãs que sobrevivem até hoje como os cristãos de São Tomé. Após anos de ministério frutífero, que alcançou desde comerciantes judeus até a casta dos brahmanes, Tomé enfrentou o martírio em Milapore, atual Chennai, quando um sacerdote pagão, enfurecido pelas conversões de nobres locais, traspassou-o com uma lança enquanto orava numa montanha. Seu último ato, semelhante a Estevão, foi perdoar seu assassino, demonstrando como aquele que inicialmente exigira provas físicas da ressurreição havia se tornado testemunha viva do Cristo que tocou suas feridas. A transformação de Tomé é uma das mais eloquentes do Novo Testamento. O homem que precisou ver para crer tornou-se o apóstolo que pregou para outros verem Cristo através dele, mesmo em terras distantes. Seu martírio na Índia, corroborado pela descoberta de uma antiga cruz síria em Chennai, com inscrições sobre sua morte, cumpre poeticamente a profecia de Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram, pois através de seu sangue milhões na Índia creram sem ter visto. A lança que perfurou Tomé ecoa ironicamente a lança que feriu o lado de Cristo, ligando para sempre o destino do discípulo ao do Mestre. Seu ministério indiano, que estabeleceu uma das mais antigas igrejas cristãs fora do Império Romano, prova que a dúvida inicial não é obstáculo para uma fé posteriormente inabalável. A Igreja Malabar ainda celebra sua liturgia em aramaico, preservando o legado do apóstolo que, de questionador a mártir, demonstrou que a verdadeira fé supera todas as barreiras culturais e geográficas, transformando até a dúvida em combustível para o martírio. Os apóstolos Judas Tadeu, não o Iscariotes, e Simão, o Zelote, frequentemente mencionados juntos nas listas apostólicas, compartilham um mistério peculiar no registro bíblico. Ambos têm seus ministérios pós-Pentecostes envoltos em silêncio escriturístico, mas revelados através de tradições cristãs antigas e consistentes. Judas Tadeu, autor da epístola que leva seu nome e identificado como irmão de Tiago, embarcou em arriscadas viagens missionárias pela Mesopotâmia, Pérsia e Armênia, onde enfrentou o sincretismo religioso dos magos zoroastristas.
Sua breve carta, cheia de referências apocalípticas e advertências contra falsos mestres, reflete o ambiente teológico turbulento que encontrou. A tradição armênia relata que, após converter o rei Abgar de Edessa e inúmeros persas, foi martirizado em Beirute, tendo seu corpo dilacerado por clavas e machados, instrumentos que aparecem em sua iconografia. Simão, o Zelote, assim chamado por sua possível associação com o movimento zelota de resistência judaica, teria levado o evangelho até o norte da África e a Grã-Bretanha, segundo registros dos pais da Igreja. O martírio romano descreve seu encontro final com o paganismo na Pérsia, onde foi cerrado ao meio após desafiar sacerdotes idólatras, cumprindo involuntariamente a profecia de Hebreus 11:37 sobre os santos cerrados pelo meio. A conexão entre esses dois apóstolos vai além da proximidade nas listas bíblicas. Ambos representam a radical transformação que o Evangelho opera em perfis humanos distintos. Tadeu, da dúvida à ousadia missionária. Simão, do zelo político pela libertação terrena de Israel ao zelo pelo reino eterno. Seus martírios violentos em regiões fronteiriças do mundo conhecido demonstram como o Evangelho rompe barreiras culturais e geográficas, mesmo quando seus portadores pagam o preço máximo. A relíquia da cabeça de São Judas Tadeu, venerada na Basílica de São Pedro, e o culto a Simão Zelote na Bretanha francesa, atestam o impacto duradouro desses apóstolos menores, cujas histórias, embora pouco registradas, ecoam a verdade de que no reino de Deus não há servos obscuros, apenas testemunhas cujo sangue clama através dos séculos. O martelo e a serra de seus suplícios tornaram-se símbolos paradoxais de construção e colheita espiritual, provando que os instrumentos de morte dos santos se transformam em ferramentas de propagação da fé. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.